Hoje, neste vídeo, vocês irão conhecer um relato verídico de um exorcismo registrado nas páginas do livro de Gabriele Amorth, Novos Relatos de um Exorcista. Antes de mais nada, uma pequena introdução. É necessário dizer que Deus só permite possessões demoníacas, que vale ressaltar, são muito, mas muito raras, para que um bem maior seja conquistado. A libertação de uma pessoa da presença de um ser maligno pode ser, sim, motivo para a conversão de uma família, de uma paróquia ou até mesmo de uma cidade inteira. A possessão é algo comprovado pelas Sagradas Escrituras, é algo comprovado biblicamente, e os anjos caídos existem, assim como existem os anjos celestiais. Sobre os anjos do céu e os anjos caídos, a fundamentação bíblica das possessões, dos exorcismos e das orações de libertação, vejam vídeos produzidos por nós, links na descrição. Não deixem de assistir, pois muitos conceitos apresentados nestes vídeos podem ajudá-los a entender alguns detalhes deste relato que vamos apresentar. Vamos então, antes de começarmos o relato, conhecer o autor do livro. Padre Gabriele Amorth, sacerdote da Pia Sociedade São Paulo, é conhecido mundialmente como Grande Exorcista. Desde 1986, exerce esta missão em Roma, por isso é considerado o exorcista número 1 do Vaticano. Nascido em 1925, em Modena, na Itália, foi ordenado sacerdote em 1954. Formado em Direito, também é famoso como jornalista, devido aos inúmeros artigos e livros publicados, sem mencionar o seu programa de rádio, com cerca de 1.700.000 ouvintes. Conhecido agora o autor, vamos ao relato do exorcismo. Vamos conhecer um relato que trata de uma libertação em Medjugorje, onde ainda acontece, as aparições de Nossa Senhora. São muitas as libertações acontecidas em Medjugorje. Escolhemos uma, resumindo a narração feita a nós por um participante, o diácono permanente Franco Sofia. Transcrevemos o relato direto porque é mais eficaz. O discurso em primeira pessoa refere-se ao referido diácono. Uma mãe de família de um lugar na Sicília sofreu durante vários anos porque foi atingida por uma possessão diabólica. O nome dela é Assunta. Também parece que alguns de seus familiares têm distúrbios físicos causados por uma vingança de Satanás. Depois de vários anos de consultas a diversos médicos que acharam Assunta gozando de muita saúde, a doente bateu à porta do seu bispo. Examinado o caso, confia a um exorcista que foi ajudado por um grupo de oração, que para obter o bom resultado tem o costume de rezar e jejuar. Também eu o faço, e ao assistir aos exorcismos, percebi se tratar de um caso muito grave. Por isso, propus ao marido que levasse sua mulher até Medjugorje. Depois de algumas hesitações, naquela família ninguém conhecia os milagres de Medjugorje, decidimos partir. Mais uma vez, um caso de exorcismo em que todas as análises médicas são descartadas e somente após essas análises o bispo, o padre, o sacerdote pode examinar o caso e concluir ou não pelo exorcismo, se há de fato uma possessão demoníaca, obviamente. Chegamos no domingo, dia 26 de julho de 1987. A Assunta já se sentiu mal, logo que saiu do carro. Padre Ivan, o superior dos franciscanos, não nos deu nenhuma esperança de ajuda, especialmente porque no período intenso do seu trabalho é bastante cansativo. Propus levar a Assunta à igreja. Pensei que o demônio se manifestaria e os sacerdotes seriam obrigados a intervir.
mas não aconteceu nada. Evidente que o demônio não tinha nenhuma intenção de se manifestar. No dia seguinte, subimos a Colina das Aparições, rezando o terço. Lá também não aconteceu nada de especial. Ao descer, paramos diante da casa de Vika, a mais velha dos videntes, onde já estava muita gente. Tive tempo de dizer a Vika que tínhamos conosco uma mulher endemoniada, chamada Assunta, e foi Assunta quem imediatamente correu para Vika, abraçando-a e caindo em lágrimas. Vika acariciou a cabeça dela e o demônio manifestou-se, pois não pôde tolerar aquele gesto, a mão da vidente na cabeça. Assunta atirou-se ao chão, gritando numa língua desconhecida. Vika segurou em uma das mãos dela, com delicadeza, e recomendou aos presentes desconcertados: não chorem, rezem. Neste momento, nenhum sacerdote queria orar por Assunta, mas a vidente de Medjugorje, somente ao tocar em Assunta, já provocou a manifestação do demônio. Sobre a aparição de Maria em Medjugorje, temos um vídeo nosso no canal, link na descrição. Não deixem de assistir. Mais uma vez, a oração e a intercessão dos outros irmãos é muito importante para um exorcismo ter êxito. Todos rezaram com intensidade, jovens e velhos, uniram orações em vários idiomas, porque os peregrinos vinham de diversas nações. Foi uma cena bíblica. Vika aspergiu a Assunta com água benta e depois perguntou se ela estava se sentindo melhor. A mulher fez sinal que sim, com a mão. Pensamos que já estivesse liberta e trocamos olhares de alegria. O demônio explodiu num grito espantoso e medonho. Tinha fingido que se foi embora para que deixássemos de rezar. Retomamos com mais força, entoando o terço. Um senhor levantou as mãos e estendeu-as na direção das costas de Assunta, mas de longe. O demônio não resistiu àquele gesto. Por isso, Assunta gritou e agitou-se. Foi preciso segurá-la, porque queria se atirar contra aquele homem. Intercedeu um jovem alto e louro, de olhos azuis, que com grande força lutou com o diabo. Só compreendi que ordenou que se sujeitasse a Jesus Cristo, mas foi tudo um diálogo travado em inglês. Assunta não sabia inglês, mas discutiu animadamente. Vimos aqui mais um fato que comprova que Assunta estava possuída. Ela não conhecia o idioma inglês, mas o demônio, obviamente, conhecia. E um detalhe: como aqui não estava acontecendo a atuação de um sacerdote, não estava acontecendo um exorcismo, mas sim uma oração de cura e libertação. Sobre a diferença entre oração de cura e libertação e o exorcismo, link na descrição. Entoei as ladainhas lauretanas. A invocação Rainha dos Anjos, o demônio deu um berro tremendo. Foram precisas mais pessoas para segurar Assunta. Repetimos a invocação muitas vezes, em tom cada vez mais elevado, com a participação de todos os presentes. Depois Vika aproximou-se de mim. Já estamos rezando há 3 horas. É hora de levá-la à igreja. Um italiano que sabia inglês repetiu uma frase dita pelo diabo. Disse que estão presentes 20 demônios. Fomos para a igreja e Assunta foi obrigada a entrar na capela das aparições. Lá, o padre Slávico e o padre Felipe oraram sobre ela até às 19 horas. Depois, saímos todos e voltamos às 21 horas. Na capela das primeiras aparições, os 2 sacerdotes oraram até às 23 horas. Marcaram o encontro para a tarde seguinte. Foi um caso muito difícil. Já vimos em outros vídeos que um exorcismo pode durar horas, talvez dias, talvez anos. Aqui, agora com a participação de 2 sacerdotes, temos evidentemente um verdadeiro exorcismo acontecendo. Na manhã seguinte, fomos falar com o padre Joso, que depois da missa
e impôs as mãos sobre a cabeça de Assunta. Os demônios não resistiram a esse gesto e reagiram com violência. O padre Joso mandou levar Assunta para a igreja. Foi preciso arrastá-la com muita força. Havia muita gente. O padre aproveitou para fazer uma catequese sobre a existência do demônio. Depois da oração, Assunta foi aspergida com água benta por várias vezes. As reações foram sempre violentíssimas. Tivemos de voltar a Medjugorje. O padre ainda teve tempo de nos dizer que era preciso estimular a Assunta a colaborar. É demasiado passiva, não se ajuda. Às 13 horas, o padre Slávico e o padre Felipe recomeçaram a rezar na residência paroquial. Passada 1 hora, somos chamados para colaborar com as nossas orações. Disse-nos que os demônios estavam muito enfraquecidos, mas era preciso a adesão plena de Assunta. Enquanto oramos, esforçamo-nos por fazer com que a infeliz pronunciasse o nome de Jesus. Tentou, mas parecia tomada por sintomas que a sufocavam. Novamente aqui, a intercessão dos irmãos é muito importante, sem mencionar o fato de que a própria Assunta precisa colaborar. Foi colocado o crucifixo sobre o peito dela e sugerido que renegasse toda forma de magia ou de bruxaria. É uma passagem determinante em casos deste gênero. Assunta cedeu, era o que precisava. Continuamos a oração até que Assunta conseguisse pronunciar o nome de Jesus e depois começou a Ave Maria. Então desatou num choro pesado. Estava livre. Saímos para nos dirigir à igreja. Disseram-nos que Vika tinha se sentido mal naquele mesmo instante em que Assunta foi libertada. Estava rezando nesta intenção. Uma das formas de uma pessoa acabar possuída por um demônio é quando a mesma se aproxima de práticas espíritas, de práticas satânicas, o que foi aqui o caso. Na igreja, Assunta ficou na primeira fila, seguiu com fervor o terço e a missa. Não teve nenhuma dificuldade em comungar. Era um teste importante. Há 5 anos do acontecido, posso confirmar que a libertação foi radical. Agora, aquela mãe é um testemunho vivo da misericórdia de Deus e é um dos membros mais ativos do grupo. Não hesita a dizer que a sua libertação foi um triunfo do coração imaculado de Maria. Aqui, vários pontos importantes. Primeiro, a Assunta, depois de libertada, conseguiu comungar, conseguiu entrar em plena comunhão com Jesus Cristo. Se ela ainda estivesse possuída, isso não aconteceria. Segundo ponto, depois de 5 anos, se verificou que a libertação foi realmente total. Terceiro ponto, a Assunta se tornou um membro efetivo da igreja. E por último, a Assunta acreditou a sua libertação a Nossa Senhora, que intercedeu ao único libertador de nossas vidas, ao seu Filho querido, nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Este relato é muito impressionante e nos faz refletir sobre o poder libertador de nosso Senhor Jesus em nossas vidas. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.